Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre gestão financeira no setor público. Muito bem. E o nosso conteúdo de hoje, dando sequência aqui às nossas propostas, é justamente sobre gestão financeira no setor público, finanças e contas públicas. E hoje coube a nós para falarmos sobre a unidade 2, receitas e despesas, que é essa parte aqui. Depois eu vou fazer um outro vídeo para falarmos de contas públicas e apuração do resultado. Então, hoje nesse vídeo, inclusive, é só relacionado a esta unidade. Tudo bem, pessoal? Vou te contar, a gente já fez uma gravação, eu gravei todo o conteúdo e na hora que eu fui ouvir, antes de subir para vocês, estava sem áudio. Eu vou fazer tudo de novo, mas faz parte aí dessa jogada. Semana passada aconteceu tanta coisa. A universidade com o portal em manutenção programada, eu que não tinha visto. Depois eu não conseguia subir o vídeo. Tudo para ajudar, né? Mas vamos que vamos, a gente vai vencendo aí essas dificuldades. Eu vou ficar de vez em quando olhando agora ali, ó, para ver se o áudio está saindo corretamente. Eu preferi fazer dessa forma a gravação, que acaba que eu tenho uma qualidade melhor de áudio e de imagem. Mas independente disso, fique à vontade. Você pode mandar as perguntas como se fosse ao vivo, tá? Você estiver assistindo, anota ali as perguntas, manda na plataforma. Eu vou responder imediatamente. A gente tem uma tutora também maravilhosa que está sempre com a gente aí à disposição. Então, vamos junto. Eu creio que dessa forma para a gente vai ficar um pouco mais tranquilo, tudo bem? Mas é como se estivesse ao vivo, tá? Bom, então o nosso foco aqui é a unidade 2. Deixa eu colocar aqui o PowerPoint para vocês. Muito bem. E a gente já começa a falar então de despesa. Quando eu fiz o material para vocês, eu coloquei que o link era aquele. Mas aí eu atualizei hoje, né, por esses dias, para vocês, que já saiu o manual novo. Porém, não mudou o conteúdo da nossa aula. Ele altera algumas classificações, tá? Mas ele não muda a essência, né, da questão das contas públicas, da contabilidade pública. Tudo bem? Mas aí eu já trouxe o novo manual para vocês, já válido aqui para 2024. Tudo bem? Então, o MCASP é Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Ele traz tudo que nós precisamos sobre contabilidade, lançamentos, débitos e créditos no âmbito da área pública, para os 3 poderes, para as 3 esferas, tá? Então, sempre que eu precisar recorrer a algum material sobre a contabilidade, eu vou estar indo nesse manual aqui, ok? Como já disse para vocês numa das aulas, o foco não é os lançamentos em si desse conteúdo. Lá na frente a gente vai ter alguns débitos e créditos que eu vou passar com vocês, mas aqui é entender de forma geral a questão das contas, principalmente no âmbito das despesas e receitas. Já começando então falando das receitas, nós temos que separar aqui 2 questões importantes. A primeira delas é que poderia ser muito mais fácil eu falar para vocês assim: tudo que entrar no caixa do Estado é receita. Tudo que entrar de dinheiro lá na prefeitura é receita. Mas não é assim. Nem tudo. Então, tudo que entrar vai ser chamado de ingresso. Uns serão orçamentários, outros serão extra-orçamentários, tá? Então, eu tenho 2 tipos de entrada: as receitas orçamentárias e os ingressos extra-orçamentários. Ingresso extra-orçamentário, vou falar rapidamente aqui para vocês. Deixa eu só passar aqui. Os ingressos extra-orçamentários são aqueles que não dependem do orçamento. E eu vou te dar 2 exemplos. Um deles é caução, né, das empresas que vão participar de uma licitação. Em alguns editais, é solicitado a elas que elas façam um depósito, né, a favor do Estado de Minas Gerais, para que eles possam participar da licitação. Isso é uma caução que se pede, né, se exige para que ele possa participar ali do edital. E essa caução, para que serve? Ela serve caso, depois que tiver o ganhador,
depois que esta empresa começou a fazer a obra e ela de repente por algum motivo para de fazer ou suspende, essa caução vai servir para nós, uma indenização para nós, pagar os custos de recontratação, chamar outra empresa, fechar ali o canteiro de obra, etc. Porém, e é o que se espera, a empresa faça tudo o que tem que fazer, vá até o final e eu lá no final tenho que fazer o quê? Devolver o dinheiro da caução para ela. Então não é um dinheiro do órgão público, é uma entrada temporária de um dinheiro que tem um destino certo, eu tenho que devolver para o dono. Outro exemplo que nós temos é a contribuição previdenciária. Alguns são estatutários, outros regime geral, CLT, enfim. Mas, de uma forma geral, todos nós servidores, é retido de nós uma parte para a contribuição da Previdência. É retido uma parte nossa e o empregador também faz o pagamento da parte dele. Da parte nossa que é retida, ela fica ali no caixa esperando para que ela seja transferida depois para a Previdência. Esse dinheiro que fica ali no caixa, ele não é da gestão pública. Ele é um valor fora do orçamento. É um valor que não depende de recursos. Espera aí que eu estou preocupado aqui com o áudio, tá, pessoal? Deixa eu só ficar de olho aqui. De vez em quando eu vou dar uma paradinha assim para não perder de novo todo o conteúdo que, meu Deus. Então vamos lá. E aí esse dinheiro que é depositado, fica ali no caixa, ele depois é transferido para a Previdência, né? Para o regime de Previdência. Eu não posso usar desse recurso. Eu não posso usar desse recurso enquanto não. Eu não posso usar desse recurso para outras coisas. Eu só posso fazer a transferência dele para o regime de Previdência. Então eu vou depositar esse dinheiro numa conta separadinho e na hora de fazer a transferência para a Previdência da parte do trabalhador, está ali já depositada. Tudo bem? Então são dinheiros que entram no nosso caixa, mas que não são valores que eu posso utilizar. Então isso é chamado de ingresso extra-orçamentário. Não está ali no PPA, na LDO, na LOA, tudo bem? Mas está dentro do caixa. Então eu vou fazer os lançamentos, porém com essa cautela de sabermos que ele não depende de orçamento para ser utilizado. Daqui para frente a gente não fala mais deles, nós vamos falar só de recursos orçamentários, ok? Muito bem. Começando a falar das receitas, eu vou separar, trago para vocês a classificação das receitas, inclusive é ali do portal da Secretaria do Estado de Minas. A receita é classificada entre categoria econômica, origem, espécie, desdobramento e tipo. Para nós aqui, eu gostaria de focar com vocês a classificação da receita por categoria econômica, que ela sim é importante para nós que estamos no âmbito de gestão, de execução. Nesse sentido, a receita ela é dividida em receita de capital e receita corrente. Tá? O que são essas receitas? E é importante eu saber diferenciá-las, porque isso tem a ver com o direcionamento da sua utilização. Então eu vou dar alguns exemplos. A receita proveniente de um convênio que nós recebemos para a construção de novas classes, para a ampliação da nossa escola, para a construção ali de uma quadra, para a construção de uma biblioteca, para construir uma delegacia de segurança, ou da Polícia Civil, ou da Polícia Militar. Então, são recursos que nós recebemos direcionados para obras e investimento. Então, isso nós chamamos de receita de capital. Ela só pode, quando eu recebo essa receita, ela só pode ser utilizada para investimento, para construir alguma coisa, para comprar maquinário, equipamentos que sejam imobilizados. Tudo bem? Jamais eu posso receber uma grana de receita de capital e pagar salário, e comprar giz, em fazer uma limpeza ali na minha escola com a receita de capital, né? Porque ela é específica para aquilo que ela veio. Já a receita corrente, proveniente do pagamento de impostos, nós temos ali ICMS, IPTU no caso do município, ISS, né, no caso do município. Nós temos o IPVA no estado, o IPI na União. Então esses impostos que são pagos, eles são direcionados de acordo com a necessidade de cada ente.
Óbvio que existe o mínimo percentual obrigatório para direcionar a saúde, o mínimo de percentual obrigatório para direcionar a educação, né? Entre outras vinculações. Mas nada impede, por exemplo, que o município de São João del Rei receba um recurso proveniente do IPTU e compre um caminhão. Então, Bertassi, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte: a receita corrente, eu posso comprar medicamento, posso pagar salário, posso comprar caminhão. Mas a receita de capital não. Eu só posso comprar o caminhão, no caso, ou uma construção. Tudo bem? Então, a receita corrente ela tem essa dupla finalidade. Mas a receita de capital, nem pensar, tá bom, pessoal? É por isso que, às vezes, a gente tem lá no banco uma conta com saldo e a gente não acaba podendo utilizar, mas tem necessidade de outras coisas. E eu tenho dinheiro numa conta, mas eu não tenho na outra. E às vezes o banco até nos questiona, né? Fala assim, poxa, mas você tem dinheiro aqui e tal. Mas é um recurso que é direcionado para certas coisas, né? Nesse sentido, então, só deixar bem claro para vocês, eu estou separando as receitas em corrente e capital. Tudo bem? Bom, já falei aqui para vocês, falamos disso pessoalmente, né? Que é o direcionamento das receitas de acordo com a sua origem. Aí eu peguei alguns exemplos aqui da Secretaria do Governo de Minas Gerais. Trouxe para vocês o relatório resumido da execução orçamentária, o REO. Que de resumido não tem nada. Ele é imenso. E tem uma letra pequenininha. Tem até algumas atividades que vocês já fizeram que foram com base nele, né? Que vocês já responderam, inclusive. Mas eu trouxe aqui para vocês só para a gente falar sobre ele. Eu vou trocar aqui, rapidamente, para a gente poder tomar uma aguinha. Muito bem. E acabei que eu derrubei água para todo lado aqui. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Dentro desse relatório resumido da execução orçamentária, então eu tenho do lado esquerdo aqui as receitas. Aqui no meio, receita previsão inicial. E aqui à direita, a previsão atualizada. Eu vou destacar duas receitas aqui, ó, a receita corrente. E do lado aqui embaixo, ó, a receita de capital. Bertassi, o que é previsão inicial e o que é previsão atualizada? Pessoal, previsão inicial, deixa eu voltar eu aqui. Previsão inicial é aquela proveniente da lei orçamentária anual. Então eu faço a LOA, lá no executivo, vai para o legislativo, depois volta, aprovada, e o executivo começa a executar e começa a arrecadar. Então na LOA está essa previsão aqui, ó, inicial. É o que ele espera arrecadar. Mas vai passando o tempo, nós vamos ver ali nas etapas da receita, que eu vou tendo que, poxa, essa receita aumentou. Ó, eu estou arrecadando mais do que eu pensava. Xiii, rapaz, essa receita aqui, ó, tá menos do que eu esperava. Então tem que diminuir. Então, esta coluna aqui é a receita, a previsão dela atualizada, que vai me conduzindo ao longo do ano, mês a mês. Então, por exemplo, todo final de mês, eu recalculo minha receita para verificar se aquela receita que eu tinha feito lá a previsão está indo bem. E se não der certo, se a receita que eu tiver, vamos falar assim, arrecadando, ela estiver abaixo do que eu esperava, eu tenho que do outro lado lá segurar a despesa, né? Porque senão vai chegar no final do ano, dançamos. Gastei mais do que arrecadei. Então isso aqui eu faço todo mês, tá? Eu vou acompanhando mês a mês a arrecadação até a gente ter ali a visão correta da arrecadação, tá? Então, eu só trouxe esse relatório para vocês observarem a previsão inicial e a previsão atualizada da receita na lei orçamentária, que é justamente a primeira etapa da receita de acordo com o Manual de Contabilidade Pública. Deixa eu só mudar aqui para vocês terem uma visão melhor. Muito bem, muito bem. Então aqui eu já falei da previsão, né, que é a lei orçamentária anual, que no momento em que ela está sendo feita ali, né, pelo executivo, ela é o PLOA, né, projeto de lei orçamentária. Depois que ela é aprovada, ela vira lei orçamentária. Muito bem. Então agora eu vou lá para a segunda etapa da receita, que é o lançamento. Então é importante que nós tenhamos aqui, a idade vai chegando para todos, que nós tenhamos aqui o entendimento dessas etapas
Porque, como gestor, nós somos, muitas vezes, alguns de nós até pode estar sendo, em algum momento, trabalhando na arrecadação, mas muitos de nós estamos na parte da utilização do recurso, né, do gasto. Então, eu preciso entender foram as etapas que aquele recurso passou até chegar a nós. Então, eu tenho aqui a parte do lançamento, que vem depois da aprovação da LOA, no dia 1º de janeiro, lá na contabilidade do Estado de Minas, na contabilidade geral, eles vão abrir o orçamento e vão fazer vários lançamentos. E aí eles vão identificar, por exemplo, a diretora da escola lá de São João del Rei tem uma BMW. Eu creio nessa profecia, hein? E merecemos, né? Merecemos. Aí vocês devem estar pensando assim, é mais fácil para um professor da Federal. Nós estamos juntos, eu também creio nisso aí também. E vamos, como diz um pessoal aí, né? É só mentalizar que a gente consegue, né? Tá bom. Mas aí, essa professora, diretora, tem lá a BMW e ela, dia 1º de janeiro, o Estado vai pegar o nomezinho dela, junto com renovando o carro, e vai considerar que, olha, a dona Joana é dona de uma BMW e ela deve tanto de IPVA, que não deve ser pouco, né? E aí eu vou fazer lá na contabilidade do Estado um lançamento do IPVA que a dona Joana me deve relacionado àquela BMW, beleza? Então esse lançamento já não é mais relacionado à lei orçamentária, está diretamente relacionado a quem deve e o quanto deve. Então esse lançamento é feito, por exemplo, no IPTU, né? Quando a gente tem lá no comecinho do ano o IPTU que a gente vai pagar. Então você vai ver que no teu imóvel sempre tem um código de imóvel lá bem grandão, né? Um código. Aquele código lá é o seu código na contabilidade do seu município, é o duplicatas a receber, né? Você é um cliente lá para o município onde você tem o imóvel. Então aquele número grandão que tem lá no seu carnê de IPTU é você, a tua casa, na contabilidade. Tanto que se você não paga, você vai pela dívida ativa por aquele código lá, né? Mas o lançamento é a identificação de quem, quanto tem que pagar. Passou o tempo, chegou a hora da Joana pagar o IPVA da BMW dela. Ela vai pegar o carnê, o carnê, né? Antigamente a gente até datilografava os carnê, o boleto, né? Ela vai fazer pelo aplicativo no banco e ela efetua o pagamento ao banco, né? Ela vai passar o dinheiro da conta dela para a conta do banco. Esse é o momento da arrecadação. Então a arrecadação é o ato do contribuinte efetuar o pagamento para a instituição bancária. Mas não necessariamente na hora que a instituição bancária está recebendo. Eu vou falar um pouco mais baixo, que está muito alto ali, ó. É empolgação. Na hora que o banco está recebendo, o Estado não está recebendo. Na hora que o banco está recebendo, a prefeitura não está recebendo. Ele vai trabalhar ali o caixa dele, vai organizar os pagamentos e aí depois ele transfere para o órgão público, né? Para a instituição pública. Isso pode levar um dia, depende do contrato que eu fiz ali com aquela instituição bancária. Que no caso da linguagem bancária é aquele tal do D+1, D+2, né? E aí, beleza, então houve a arrecadação, mas não houve o recolhimento nos cofres. Aí o banco pega essa grana, que a dona Joana pagou da BMW e passa para o Estado. Aí sim, na conta do Estado, ele faz a etapa final da receita, que é o recolhimento. E aí o Estado fica com esse dinheiro disponível para sua utilização. Nesse exemplo do IPVA, evidentemente, metade do IPVA fica no município que a dona Joana tem a BMW dela emplacada, tá? Então, meio a meio. Porém, a responsabilidade de arrecadação é um tributo estadual, beleza? A transferência para o município é feita pelo Estado. Mas, enfim, ficou tranquilo, pessoal? Antigamente, e quando eu falo antigamente, é bem antigamente mesmo, tinha a prefeitura que tinha um cofre, né? Até, se vocês tiverem a oportunidade, em São João del Rei tem aqui um cofre na prefeitura, tem mais de 5.000 anos a instalação, é uma instalação incrivelmente maravilhosa, tem uma arquitetura antiguíssima, bem preservada, fica bem aqui no centro de São João del Rei, até chama ponte da prefeitura, né, ponte da cadeia ali. Então de um lado é a prefeitura, de outro era a Câmara Municipal, a Câmara foi um pouquinho mais para o lado, mas se vocês tiverem a oportunidade, entrem na internet, pesquisem a prefeitura de São João del Rei e venham fazer uma visita também. Ali na prefeitura tem um cofre que cabe 5 pessoas lá dentro, das antigamente, né? Imagina o tanto de ouro que provavelmente já não se guardava ali, né? Mas hoje ele está fechado, está aberto, na verdade foi até tirado a tranca, salvo engano,
dele para não trancar ninguém lá dentro, né? E virou um ponto de visita. E é muito interessante. E antigamente, então, por que eu estou falando disso? Antigamente as pessoas iam pagar os impostos na prefeitura. E pagavam em dinheiro lá na prefeitura. Então, naquela época, pessoal, a arrecadação e o recolhimento era concomitante. Porque eu estou pagando em dinheiro direto no caixa da prefeitura ali, eu não tinha duas etapas. Então, por isso que alguns contadores mais antigos, como eu, confundem esse momento da arrecadação e recolhimento. Porque a gente veio de uma época que pagava em dinheirinho mesmo, né? Não tinha Pix. Agora, hoje, dinheiro é uma situação até rara. Tudo bem? Então, ficou claro? Faço previsão da receita, reconheço a BMW da dona Joana, da escola, da diretora. A dona Joana vai no banco, faz o pagamento, o banco pega e transfere para a prefeitura, ou o estado, no caso do IPVA. E aí tem nessa tela a definição dessas etapas. Muito bem. Passada da etapa da receita, vamos para a despesa. De início, eu já posso falar para vocês que a despesa, ela também tem essa divisão de duas partes. Qual que é essa divisão, Bertassi? De duas partes. Essa divisão de duas partes é que eu tenho despesa orçamentária e despesa extra-orçamentária. Então, do mesmo jeito que os ingressos eu dividi com vocês em dois, a saída, os dispêndios, também eu vou dividir em dois. O orçamentário e o extra-orçamentário. O extra-orçamentário é simples. Lembra que eu falei para vocês, há minutos atrás, de que eu teria recebido um valor para calção das empresas, e agora chegou a hora que a empresa fez a obra, terminou, eu dei o ok da obra, e eu vou ter que devolver esse dinheiro para ela. Então, eu vou devolver para a empresa o valor que ela havia depositado como calção extra-orçamentário. Então, é um valor que eu devolvo sem se preocupar com LDO, LOA, orçamento. Porque ele não tá dentro do orçamento, ele não é um dinheiro que eu posso fazer o que eu quero, né? Já o recurso orçamentário, aí é diferente. Então, eu tenho lá os tributos que foram arrecadados e a hora da utilização dele, as despesas, eu vou olhar as despesas orçamentárias. Esta sim, eu passei a autorização legislativa lá no orçamento, foi aprovado, voltou para o Estado executar e agora eu vou gastar essa despesa, né? Comprar tudo aquilo que eu preciso para atender a sociedade de forma efetiva, ou seja, com eficiência e eficácia, né? Porque é muito difícil a gente trabalhar dentro desse conceito de efetividade, né? Porque às vezes o que é eficiente para mim não é para outro, né? Há um pensamento ainda, né, na gestão, e principalmente do cidadão, daquela questão egoísta do serviço público, né? O asfalto tem que passar na minha rua, na frente da minha casa tem que ter um poste, a sarjeta tem que estar lá, o servidor tem que varrer a rua da minha casa. É difícil ainda, eu não estou generalizando, mas é difícil que a sociedade pense que os serviços públicos são coletivos, né? Eu tenho uma escola para 1.000 crianças, 1.000 famílias. Eu tenho uma segurança, polícia militar que anda por todas as ruas. Então, eu atendo a uma demanda muito maior de necessidades do que, às vezes, é o que eu contribuo, né? Então, nisso é difícil. Isso é muito complexo, né? Só vou interromper aqui para ver se está tudo certo com a gravação. Meus amigos, eu estava ouvindo o áudio e vamos ser sinceros, tá parecendo som de FM, aquela voz da rodoviária de que o ônibus vai sair e que você tem que embarcar na plataforma 5. Eu tô impressionado com a qualidade do meu áudio. Ai, vamos lá. Continuando aqui então, eu estava falando de despesa extra-orçamentária, que é aquela da qual o recurso sai e não precisamos preocupar ali com o orçamento. Nosso foco aqui, portanto, agora é o orçamentário, né? E a classificação da despesa, ela é diferente da receita, ela tem uma complexidade maior, que eu vou tentar passar de forma bastante tranquila com vocês, né? Com tranquilidade, na intenção de que eu possa estar auxiliando a todos na leitura das despesas, né? Na leitura do gasto. Como que eu consigo olhar um relatório contábil
público e minimamente ter uma noção da onde que aquela despesa está indo. Então essa é a minha preocupação com vocês. Eu sei que vários de vocês têm essa experiência, mas se para você isso for tranquilo, acelera o vídeo aí em 2.0 e já vai para frente. Mas para quem quiser, tamo junto aqui continuando. Beleza. Alguns autores vão falar que a despesa ela tem 4 divisões. Eu, Pertassi, trabalho com 3, que no fim são 4. Você vai ver na tela seguinte. Que eu não, né? A despesa pública é classificada em despesa institucional, classificação institucional, deixa eu ver se o áudio tá bom, beleza, tudo gravando. Classificação funcional programática e classificação por natureza ou econômica. E eu vou falar com vocês rapidamente sobre cada uma delas. Óbvio que não entrando no detalhe, que é infinito, né? Nós temos um manual que tem 790 páginas que fala só sobre classificação da despesa. Mas nós, como gestores, temos que saber, a hora que a gente vê aquele monte de número, o que cada um significa. Vamos lá. Dentro da classificação institucional, eu peguei esses dados, inclusive, no site da Assembleia Legislativa de Minas, mas ela é uma definição nacional, federal. Bom, a classificação institucional, ela é mais ou menos, e aí eu abro aspas na minha fala, porque eu não posso comparar com isso, mas só para vocês terem uma noção básica, sabe nas empresas, quando eu tenho ali organograma, diretoria, aí eu tenho departamento de finanças, departamento de logística, departamento de marketing, de operação, matéria-prima, tá lá. A classificação institucional, ela vai meio que falar isso. Ela vai falar quais são as áreas. Eu vou falar uma coisa, mas eu vou fechar aspas já. Quais são as secretarias que utilizarão desse recurso, né? Daquela despesa. E antes disso, ela vai separar quem é o poder. Se é o poder executivo que está usando, se é o poder legislativo, se é o poder judiciário, né, que está usando aquela despesa. E tem um amigo meu que brinca que tem o quarto poder, né, que é o Castelo de Gleisco. Mas dentro dos 3 poderes, a classificação institucional vai me mostrar qual deles que está utilizando aquele recurso, né? Então é muito importante para a hora que eu for ler o relatório saber que os primeiros dígitos ali da despesa estão me mostrando qual é o poder, né, o órgão que vai utilizar aquele recurso. E dentro daquele órgão, né, dentro do poder executivo, se é saúde, educação, segurança e etc. Então, a principal uso da classificação institucional é essa, tá bom? A segunda, funcional programática, é uma classificação composta por 2 dígitos mais 3. É uma classificação federal, todos os 5.500 e poucos municípios usam, todos os estados usam e a União usa. Então, é uma classificação padrão. O seu município usa, o meu usa e assim por diante. O que ela faz? Ela você concorda comigo que quando eu falei da institucional, mais ou menos, o estado de Minas pode ter um, o estado de São Paulo pode ter outro e assim por diante. Mas pela função e subfunção, já não. Aqui eu consigo saber, olhando qualquer balanço, em qual área que é aquele gasto. Então, por aqui eu consigo fazer pesquisas, eu consigo, por exemplo, analisar o balanço da tua cidade, eu consigo fazer esse curso com vocês, eu consigo saber que, de repente, aquele gasto é na educação de ensino fundamental, eu consigo saber que é na segurança do polícia militar. Então, pela classificação da função e subfunção, eu fico mais tranquilo. E, além disso, para finalizar essa classificação funcional, eu tenho o programa. O programa são dígitos, daqui a pouco eu vou te mostrar, que falam para mim o seguinte: essa despesa aqui é do programa Minha Stanley Minha Vida. Não é Stanley, não. Eu ganhei de presente, mas é paralelo. Mas é bom, é bom. Todo mundo tem Stanley, mas nós temos um que é parecido. É chique, né? Eu tomo água virado para cá assim, ninguém sabe. E aí, eu tenho lá o programa Stanley para todos, né?
E aí todo mundo vai ter um copo Stanley. Então o programa é um nome que a gente chama, né, eu brinco, que é o marketing da despesa. Então ali dentro eu vou colocar todo mundo. Então aí agora com bastante seriedade, a gente tem o programa Minha Casa Minha Vida. Tivemos ou temos o programa de aceleração continuada 1 e 2, 3, sei lá o quê. Então são os programas que o governo define. Então, por exemplo, o governador de Minas, atualmente o Zema, ele está lá em Belo Horizonte, ele define que vai falar, vai criar um programa rodovias seguras. Então ele vai trabalhar dentro todas as despesas que estarão sobre esse guarda-chuva e ele vai trabalhar dentro desse programa. Então eu vou ter por este programa eu consigo saber quanto que o governo gasta naquela política pública, né? Isso é muito interessante. Aí você vai falar assim, Bertassi, mas como é que eu acho? Como é que eu sei qual que é o programa? Aí tá um pulo do gato, que eu vou falar até mais baixo. Onde que estão os programas? Na LOA é mais difícil, na lei orçamentária. Normalmente, eu confesso para vocês que eu não sei se existe uma legislação específica aqui em Minas para isso, ou em São Paulo, ou em qualquer estado, mas nos municípios normalmente não tem. Mas normalmente, e aí sim, de forma obrigatória, melhor dizendo, o orçamento é dividido em 3 partes, né? PPA, LDO e LOA. E aí, lá quando eu estou fazendo o plano plurianual, os 4 exercícios, ele é feito por programa. Então, nele sim, eu tenho lá, Minha Stanley, Minha Vida. E aí, tudo dentro desse programa, eu vou colocar quantos copos Stanley eu vou distribuir, quem é o público-alvo, quanto que tinha, quanto que vai ter, qual que é o meu propósito com esse programa, reduzir a desidratação dos professores, sei lá. Então, eu quero atingir quantos professores? Então, este programa vai estar muito claro num anexo que faz parte do plano plurianual, do PPA. Conforme vem descendo, na LDO e na LOA, eu já tenho mais dificuldade de encontrar qual é aquele programa, né? Mas aí é fácil. Na hora que eu pego aquele programa, eu relaciono com o PPA, vai ficar tranquilo, tá? Hoje é tudo digital, você não tem nem que sair da tua casa. Beleza? Então, classificação funcional programática é feita por função, subfunção e programa, que é essa parte aí relacionada a um nome. E óbvio, né, pessoal? Cada governo que troca vai ter o seu nome de programa. Isso não há problema nenhum e nós não influenciamos em nada nisso aí, tá bom? Muito bem. Por último, a última classificação por natureza. E a última classificação, ela vai falar em que eu vou gastar. Então, eu vou gastar isso em material permanente? Eu vou gastar isso, e aí tem uma confusão entre nós de finanças e, às vezes, quem está nas escolas, que fala material de manutenção, ou material de investimento, alguma coisa assim. Na verdade, eu tenho despesa de capital e despesa corrente. Despesa de capital é tudo aquilo que vai durar mais que 2 anos. Eu estou resumindo com você aqui, tá bom? Então, você olha para o negócio lá, vai durar mais que 2 anos? Despesa de capital, tá? Mas aí eu tenho uma exceção. Nisso. Que nós temos que fazer um acordo, nós aqui. Qual que é a exceção? Bandeiras. Bandeiras e flâmulas. Independente da durabilidade das bandeiras, das 3 bandeiras, né, no caso da União, do Brasil, do Estado e do seu município, elas são classificadas como bem permanente. Então, elas são classificadas em despesa de capital. Bertassi, mas dura... Não chega em 7 de setembro a bandeira. Não chega, mas ela é material permanente. Tá? Eu creio que por um respeito legal, isso para mim eu acho muito caro, muito interessante. Então, essa é uma exceção que você tem que saber, ainda mais que nós estamos nas escolas. Lá, geralmente, tem, né, as 3 bandeiras, e aí você sabe, então, que elas são classificadas como bem permanente, portanto, uma despesa de capital. No demais, as despesas de capital, mais ou menos, tá, pessoal? Para a gente ganhar tempo aqui, as despesas de capital, elas estão relacionadas a coisa que vai durar mais que 2 anos. Então, ventilador, computador, carro, caminhão, bicicleta, tudo que você imaginar. Construções, construção de uma escola, construção de uma sala de aula, compra de um carro, né? Computadores, tablets e etc. E as despesas correntes é o dia a dia ali da escola, o dia a dia ali da prefeitura. Tampar um buraco, pintar uma sala de aula.
arrumar uma lousa, sei lá, ajustar ali, por exemplo, o portão tá caindo, vai lá fazer uma solda, pagar salário, comprar medicamento, vacinas, tudo isso é material, são despesas correntes. Então, o salário é uma despesa corrente, tá? Então, eu sabendo essa diferenciação, fica mais fácil na hora que eu for analisar. Eu vou te contar outro segredo aqui. Toda despesa corrente começa com 3 e toda despesa de capital começa com 4. Mas eu já vou mostrar aqui para vocês aqui na frente. Tudo bem. Aqui, pessoal, parece código de barra, né? Então, eu tenho o órgão e a unidade orçamentária. Bertassi, mas eu estou vendo aqui no meu município, no meu estado, tem mais número aí. Isso é normal, gente. Isso é normal. Aonde que não vai ter mais número é na função e subfunção, porque é um padrão. Mas aqui é normal. Só que eu vou ser sincero com você, viu? Já é tão difícil assim, para que aumentar? Já dá para fazer um monte de coisa ali, viu? Então não mexe, não. Alguns estados, o próprio Tribunal de Contas já elenca. Você segue essa tabelinha aqui, porque senão acaba virando uma maluquice, né? E aí, eu tenho aqui os 2 dígitos no meu exemplo, tá? Para órgão, 3 dígitos para unidade orçamentária. Função e subfunção, programa. Minha Stanley e minha vida. Gostei desse programa. E aí eu tenho ação. Esse ação aqui é importante. Esse dígito aqui, ele vai falar assim para mim. O que vem aí para frente, nesses códigos, é uma coisa de construção. O que vem aí para frente é coisa de material permanente. Então, por exemplo, no meu município eu não tenho, um exemplo difícil, né? Mas vamos imaginar o seguinte, eu não tenho máquina de fazer mamografia, mamógrafo. Então eu vou criar uma estrutura para fazer mamografia no meu hospital. Então a ação ela vai ser número ímpar. Por que aquele número ímpar? Porque ali na frente vai ser um projeto, município saudável, que eu vou comprar 4 máquinas de mamografia presta bem atenção nessa parte, por gentileza, para implementar os exames de mamografia no meu município. Veja que eu não tenho ainda esse serviço, eu estou implementando. Então, quando eu vou implementar um serviço que eu necessito de compra de equipamentos, isso é um projeto, tá? Então, ali vai ser na ação vai ser número ímpar e os próximos dígitos vão me falar qual é o projeto. Mas vamos imaginar que eu já tenha na minha cidade coleta de lixo. Os caminhões compactadores. Quebrou um e eu vou trocar, aí já não é um projeto, é uma manutenção. Então, é uma atividade, vai ser número par. Então, esse número zico de nada aqui, esse bendito aqui, é o cara que me fala se o que vem aqui é algo que eu estou implementando ou é algo que eu estou mantendo, tá? Então, eu tenho uma escola e criei na minha cidade ampliação das escolas rurais. É um projeto. Então, eu vou lá, eu tenho a escola, faço uma classe nela, faço 2, faço um teatro. Não, essa escola aqui teve necessidade, uma escola em específico, tem a necessidade de fazer uma classe a mais, mas é só nessa. Isso é uma atividade, tá? Mas calma. Aí eu vou para frente. Natureza da despesa. A natureza da despesa vai me falar se a despesa é de capital ou corrente. No caso das compras das máquinas de mamografia, que está vindo de um projeto, certamente a despesa vai ser de capital. Vai começar com 4. Aqui vai estar um 4, nesse quadradinho aqui. Beleza? Porque lá era projeto. Eu estou fazendo um projeto de implementação de uma classe, mais classes nas escolas rurais. É um projeto. Aqui vai ser despesa de capital. Beleza? Tranquilo. Eu tenho que falar uma coisa para você, mas é bem delicado. Eu peguei a galera da prefeitura, os pedreiros que eu tenho, e tirei eles da manutenção da cidade e coloquei ele lá na escola municipal para fazer essa classe, em todas elas. Esse salário, enquanto eles estiverem alocados fazendo a escola, é despesa de capital. Não é despesa corrente. Não sei se fazemos isso. Não vou entrar nesse detalhe. Mas toda a mão de obra que eu uso de forma direta para fazer uma construção na minha cidade, no meu estado, no estado é mais difícil, né? Mas no meu município é despesa de capital. Eu converto o salário dele em despesa de capital, senão é despesa corrente, tá bom? Beleza. Agora,
eu tenho uma atividade aqui, né? Eu tenho uma ação que é número par. 2, 4, 6. Ah, Bertassi, mas se ela é uma ação, vai ser manutenção? Vamos lá. Eu tenho 50 caminhões compactadores de resíduo na minha cidade. Quebrou um. Eu não estou implementando um projeto de coleta de lixo. Ela já existe. Quebrou um caminhão. Ali é atividade, não é? Manutenção, cuidado com a coleta de lixo urbano, alguma coisa assim. Mas a compra do caminhão, por mesmo que ali atrás seja uma atividade, vamos comigo no conceito? É capital corrente. Essa é a pergunta. Ah, Bertassi, podia ser tudo mais fácil, né? Se aqui for projeto, aqui é capital. Mas se aqui for atividade, aqui pode ser corrente? Pode. Salário dos professores, salário da merendeira, salário do diretor, despesa corrente. E é uma atividade. Mas eu troquei, 20 carteiras de uma escola. É uma atividade, manutenção das escolas, mas a carteira dura mais que 2 anos. É uma despesa de capital. Beleza? E aqui eu crio um detalhamento. Então, eu compro despesa de capital, que seria dígito 51 aqui, ó. Boa ideia, né? O dígito 51 aqui é despesa de capital, bens de patrimônio. E aí, desses últimos dígitos, eu desdobro. É carro, é caminhão, é bandeira, que nem eu havia falado para vocês, é computadores. Então, por esta classificação, eu sei quem e o que está sendo gasto na nossa gestão pública. Ufa, berra bastante, né? Mas, vou falar igual um cara falou assim, mas não se preocupa, se preocupa. Você foi treinado para isso e eu tô aqui. Ai, meu Deus do céu, estamos acabando aqui. Eu peguei lá a Lei Orçamentária do Estado de Minas, né, para 2024, para trazer para vocês o conceito de créditos orçamentários. E aqui eu vou confessar para você, quando eu comecei a trabalhar com finanças públicas, eu tinha dificuldade. Eu fazia uma confusão de crédito orçamentário. Eu não conseguia entender, mas de tanto estudar para concurso, né, você acaba, diz que você estuda, você acaba ensinando, né? Então, assim, quando eu comecei a estudar, eu falei assim, eu tenho que entender crédito orçamentário. Aí ficou fácil, olha só. Crédito orçamentário, eu tenho os iniciais. E quais são os iniciais? Aqueles que o Poder Legislativo aprovou a LOA. Então, o Poder Executivo faz a LOA, manda para o Legislativo aprova e devolve para o Executivo executar, obviamente. Na hora que ele está executando, ele tem lá os créditos orçamentários iniciais, que são as dotações de despesa que foram aprovadas ali na questão orçamentária do Poder Legislativo. Eu queria fazer um acordo com vocês, eu sei que pode estar conflitante com alguma coisa, mas é só um acordo para nós. Vamos evitar falar de verba, tá? 1964 se falava de verba, beleza. Hoje, para nós de finança, verba é dinheiro no caixa. Recurso orçamentário é dotação. Então, eu vou olhar naquela escola se tem dotação para aquilo, que é o crédito orçamentário inicial, e se, além de ter a dotação, tem saldo. Porque às vezes tem a dotação, mas está zero o saldo, né? O que é normal. Então, nós, a partir de agora, vamos falar se tem dotação e se tem saldo orçamentário. Não é verba. Porque a verba está relacionada com caixa, com o tributo que foi pago lá pela professora que tem a BMW. Beleza? Ali é diferente. Mas aqui não. Aqui eu estou falando de dotação. Beleza? Então, créditos orçamentários iniciais foram aprovados pela LOA. E eu peguei aqui a LOA de 2024 do Governo Estadual de Minas e trouxe para vocês os créditos orçamentários iniciais. Então, 99 bilhões de despesa, sendo 87 bilhões corrente e 10 bilhões aí de capital. Beleza? Então, esses são os créditos orçamentários iniciais. Mas, vamos dar um passo à frente. A coisa começa a ficar boa. Continuando, então, a nossa conversa de créditos orçamentários, eu, além dos iniciais, já matamos, eu tenho os adicionais. E aqui eu confundia tudo, por isso que eu falei para você. O crédito orçamentário adicionais são aqueles que não começaram com o orçamento. Então, dia 1º de janeiro, eles não estavam lá. Ou se estava, aconteceu alguma coisa que deu ruim. E como é que eles são classificados, os créditos orçamentários adicionais? Eles são classificados em suplementares. O que é suplementar? Eu só suplemento algo que eu tenho
carência, né? Ah, tô fazendo academia, tô puxando os ferros, vou ficar bombadão, tem que tomar suplemento. Tomar suplemento aqui no meu Stanley. Espero que seja água, né? E aí, dentro desse conceito de suplementação, eu entendo que eu estou suplementando algo no meu orçamento que foi aprovado. Concorda? Foi aprovado para a minha escola, manutenção da minha escola. Mas ele não foi suficiente o saldo orçamentário. Veja que eu não estou falando verba. Estou falando saldo orçamentário. Ou seja, tem dotação, Bertassi? Tem. Tem saldo? Não é suficiente. Então, suplemento. É um crédito adicional suplementar. E aí, de novo, né? Você tem que pedir para esse, pedir para aquele, pedir para aquele. Tem 37 pessoas que tem que pedir aí na cadeia alimentar. Até que seja suplementada aquela dotação para vir para cá, para fazer licitação, para poder e você poder comprar. Beleza? Então, o crédito suplementar tem essa finalidade. Os créditos... esse é o cachorro. Os créditos especiais, ele não gosta de créditos adicionais suplementares, você percebeu, né? Ai, meu Deus. Vamos lá. Os créditos adicionais especiais, eles já são diferentes. Eu estou fazendo lá a minha execução em 2024, fevereiro, e sonhei que quero fazer uma ponte no rio. Quero azulejar o rio. Quero azulejar o rio lá do centro de São João del Rei. Beleza. Tá no orçamento? Não tá, Bertassi. Mas eu quero fazer, porque tá bom, você quer fazer? Beleza. Então vamos lá. Tem que fazer um crédito adicional especial. É inserir algo que não estava previsto no orçamento. O inserir algo, eu tenho que, de novo, fazer um projeto de lei, mandar para o legislativo. Lógico que tem toda a questão de discussão social, né? A audiência pública, orçamento participativo, blá blá blá. Mas eu feito tudo isso, eu mando para o legislativo, o ano está acontecendo. O legislativo vai apreciar e vai ver se aprova ou não eu adicionar uma nova despesa que eu não estava pensando ali no meu orçamento. Então, esse é o crédito adicional especial. Tudo bem? Extraordinário. Crédito adicional extraordinário. Aí é diferente. Houve uma enchente, houve um furacão, houve uma tragédia, que há necessidade de se decretar estado de calamidade pública. E aí, nesse sentido, o chefe do executivo fica liberado de todos os trâmites que nós estamos conversando até aqui. Licitação, concurso. Ele tem que executar da noite para o dia. Então, foi decretado estado de calamidade, foi aprovado. Ele tem autoridade e autonomia para fazer esse gasto. Mas não está no orçamento, não tem problema. Agora, cuidado aqui, tá, pessoal? Isso não é uma carta branca. Algumas questões importantes. Ele só vai poder fazer coisas relacionadas a amenizar o problema, tá? Então, ele só vai poder gastar e contratar pessoas e ações relacionadas à calamidade, para tirar a sociedade do risco, etc. Ele não pode, decretou estado de calamidade, agora começa a fazer... Não pode, tem que estar relacionado àquilo. E mais, depois que passar a calamidade, depois que voltar ao normal, ele é obrigado a pegar todas essas despesas que ele fez e mandar para o legislativo aprovar. Percebe que não é tão simples assim? Eu tenho que ter a atitude de tomar a decisão na hora da dificuldade e fazer acontecer. Vou guardando toda a documentação e na sequência eu envio, depois que passou tudo, que as pessoas já estão em segurança, eu envio para o legislativo. Aí o legislativo aprova. Será que eu gastei certo? Será que eu comprei muito caro? E as contas podem ser reprovadas. E já aconteceu isso num determinado estado aí, que no momento de calamidade pública o prefeitão aproveitou e socou a bota, né? Mas nós não estamos falando do Brasil, nós estamos falando da Suíça, né? Perfeito? Então, créditos adicionais, suplementares, especiais e extraordinários. Aí você deve estar pensando assim, mas Bertassi, de onde que vem o dinheiro para isso? Se você estiver pensando de onde vem a verba, eu já vou te dar um pontinho negativo, que não é verba. Mas também não é dinheiro, porque isso aqui nós estamos falando de orçamento. O dinheiro vai ser depois, quando arrecadar, quando gastar, né? Por enquanto eu estou falando de dotação. Então eu vou fazer a pergunta certa. Da onde vem o saldo orçamentário para eu fazer essa suplementação? Essa é a pergunta bonita. Da onde vem? Vem do superávit do ano passado. Então, ano passado, sobrou dinheiro, eu posso, dentro desse ano, aumentar minhas despesas com base naquilo que eu havia
arrecadado ano passado. Porque eu não posso ter superávit. Meu objetivo na gestão pública não é o superávit. Não é dinheiro sobrar, é atender as necessidades. Né? Então, deu superávit financeiro ano passado? Pego aquele recurso, coloco dentro desse ano e aumento minhas despesas. Tranquilo. Provenientes do excesso de arrecadação. Aí tem um detalhe. Eu não posso pegar a previsão de arrecadação e dividir por 12 e ficar 1/12 mês vendo quanto que estou arrecadando, se está batendo. Isso não é conta que se faz. Então eu tenho que respeitar, meus amigos, a sazonalidade das receitas. E eu tenho um município com 10 mil habitantes aqui perto que tem mais de 300 receitas abertas. Então eu tenho que pegar uma a uma e estudar quanto desta receita representa janeiro, quanto desta receita representa fevereiro. Né? Vou dar um exemplo da minha cidade, Americana. O IPTU arrecadado geralmente é março, abril, maio. Então, se eu for fazer uma análise de 1/12 de IPTU em janeiro, eu vou dizer que não arrecadou nada. Pô, queda de arrecadação. Se eu for fazer uma análise de 2/12 em fevereiro, queda de arrecadação. Aí, a hora que eu vou fazer a análise de 3/12 em março, nossa, deu superávit de arrecadação. Viu que eu não respeitei a sazonalidade? Então, receita por receita, eu vou fazer um histórico e ver como ela se comporta dentro do ano, para eu poder comparar mês a mês. E, portanto, final de fevereiro eu já consigo saber, sim, se eu estou tendo excesso de arrecadação ou queda de arrecadação. Tá? Não vou esperar chegar novembro, porque aí não dá tempo. E aí chega em novembro, não se desespera, eu tô aqui, lembra? Chega novembro, é aquela correria, ó, tem que gastar, porque não é assim. Isso é falta de gestão e nós somos gestores. Eu não abro mão disso. Então, poxa, respeite a sazonalidade das receitas, que isso não vai acontecer. Beleza? Aí é aquela correria para gastar os 25% da educação, no caso dos municípios. Né? Olha, tem que gastar isso porque não deu. Não deu por quê? Porque eu não acompanhei mês a mês a sazonalidade da arrecadação. Se todo mês eu acompanho o quanto é 25%, eu não vou ter esse problema. E outra. Mas Bertassi, rapaz, eu falei para você que deu excesso de arrecadação em fevereiro. Ai, meu Deus do céu. Nós aumentamos a despesa. Só que chegou março e abril, a coisa foi feia na minha cidade, no meu município. A arrecadação caiu. Fica tranquilo, eu tô aqui. Você está preparado para isso. Você vai fazer o seguinte. Você vai diminuir as despesas na proporção da queda da arrecadação. Sem preocupação. Percebe que eu faço a gestão no final. Perdão, tomar uma Stanley. Só para você ver que é Stanley original. Eu faço a arrecadação, eu faço o acompanhamento da receita mês a mês. Então fechou janeiro, eu já sei se eu tive excesso de arrecadação ou queda. Isso é gestão. Eu fecho fevereiro, já sei se em fevereiro teve excesso ou queda de arrecadação, meus amigos. Eu não posso e eu não aceito dividir por 12. Eu vou acompanhando uma por uma. Uso uma planilhona de Excel, pego 10 anos passado, o que aquela receita é em fevereiro e vou acompanhando. Poxa, esse é o meu trabalho. E eu vou fazer ele com qualidade. Porque as minhas informações vão servir de base para o governador tomar decisão. Você imagina, eu chego para o governador e falo assim, ih, rapaz, caiu a arrecadação. E ele sai catando, cortando despesa. Mas daqui a pouco eu vejo que não caiu não. Na verdade, eu errei a conta. Eu estava dividindo por 12. E agora entrou o IPVA e eu achei que tinha caído, mas não caiu. Poxa. E o contrário é verdadeiro. E o contrário é pior ainda. Nossa Deus, nós estamos tendo aqui excesso de arrecadação. Vamos aumentar a despesa, vamos contratar. Chega março, abril, cai a arrecadação. Porque eu calculei errado. E aí? Como é que faz? Já contratei, já iniciei obra. Isso vai gerar déficit lá no final. Então eu exijo de todos que trabalham na área de finanças a competência de visualizar a sazonalidade das receitas. Tudo bem? E além disso, as operações, os resultantes de anulação de outras dotações. Então, por exemplo, eu ali dentro da educação tenho despesas previstas com manutenção de escola. Tenho despesas previstas com combustível. Poxa, mas eu vi aqui, olha, a manutenção das escolas que eu fiz ano passado acabou que foi melhor. E eu vou precisar então tirar um pouco daqui e pôr no combustível. Para o combustível poder, para eu ter mais mobilidade. Esse é só um exemplo, né? De repente, eu tinha previsto aqui a compra de computadores, mas não, eu preciso comprar antenas de sinais rurais para a internet rural. Então, eu vou tirar dos computadores e vou pôr ali para compra de antena, sem problema, gente.
Eu cancelo um e aumento o outro. Cancelo 1.200 e aumento 1.200. Isso é gestão, isso é tranquilo. Eu reorganizo as prioridades dentro do meu governo. Isso eu preciso fazer, tá? E por fim, o produto de operação de crédito. O que é a operação de crédito? É emprestar. Então, eu, governador do estado de Minas, há uma linha de crédito do Banco Internacional do Japão, isso é uma realidade, em São Paulo tinha isso, e ele está pagando, ele está emprestando dinheiro para quem quiser preservar o meio ambiente. Então, eu, governador de Minas, vou no Banco do Japão, pego um dinheiro, tem uma burocracia para isso acontecer, não vamos entrar nesse mérito, tem que ter aprovação da Secretaria do Tesouro Nacional e do Poder Legislativo, entre outras coisas, análise de rating, né, análise de risco e tal. Mas, a grosso modo, eu vou lá, pego esse dinheiro emprestado. Meus amigos, eu não posso pegar dinheiro emprestado para pagar salário. Eu não posso pegar dinheiro emprestado para pagar medicamento. Eu só posso pegar dinheiro emprestado que vai ser uma receita de capital para despesa de... Vamos lá, junto comigo? Ah, Bertassi, vai, todo mundo. Capital. Muito bem. Então, despesa de capital. Ou seja, só posso fazer empréstimo para construir, para comprar caminhão, para fazer um hospital. Aí eu posso emprestar. Fora isso, nem pensar. Tá bom, meus amiguinhos? Ufa, eu espero que tenha dado certo agora. Eu vou subir esse vídeo. Já vou começar a gravar os vídeos finais aí pra gente finalizar. Vídeos finais pra finalizar foi boa, né? Já vou gravar os próximos vídeos na sequência. E já vou subindo. Enquanto esse daqui é renderizado, eu espero que tenha dado certo. Já vou subindo aí os próximos vídeos aí imperdíveis da Bertaflix. Esta é a nova streaming. Beleza, pessoal? A gente se vê daqui a pouco. Um abraço.